Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Fala RCC e a convidada de hoje é uma convidada ilustre. Nada mais e nada menos do que a coordenadora diocesana do Ministério de Comunicação Social, aquela que manda prender e manda soltar dentro do Ministério de Comunicação, Thaís Cavalcante. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Então vamos lá, Thaís. Conta pra gente um pouco de como que se deu o teu processo de conversão dentro da igreja. Bom, eu sempre... Na verdade, o meu processo de conversão começou com a minha mãe, né, que me introduziu dentro da igreja. Ela sempre participou da Santa Missa, sempre foi para um grupo de oração. E eu sempre, quando criança, né, eu fui apresentada por ela. Ela me acompanhava, eu acompanhava ela, sempre estava junto, para onde ela ia. Se ela ia para encontro, diocesano, retiro, se ela ia para os eventos que tinha, eu sempre acompanhava ela. Isso com quantos anos? Eu tinha uns 5 anos, desde, assim, a idade de 5 anos é quando eu começo a me lembrar, né? Mas desde quando eu cresci, desde quando eu nasci. E aí ela te levava pra onde? Pra missa? Pra missa, pra grupo de oração e... Missa e grupo de oração, tu quer que ela me leve pra onde? Eu acabei de falar. Isso eu não vou cortar, tá? Isso aqui eu não vou cortar, eu vou deixar aquele... Vai cortar sim. Mas e aí, então assim, você nunca saiu? Então você a vida inteira somente te levou e você sempre foi criada literalmente dentro da igreja, ou houve algum momento em que... Então, sempre, assim, né, quando eu criança, acompanhava minha mãe e tudo. E aí depois chegou um certo tempo que minha mãe parou de participar. Minha mãe não chegou a ser serva nem nada, ela só era participante mesmo. E aí chegou um momento que, por conta de questões de trabalho, da correria, ela foi diminuindo, até que ela parou de frequentar o grupo de oração. Mas continuou frequentando a Santa Missa. Aí eu fiquei esse processo, né, vivendo, indo pra missa. E quando fiz a catequese, fiz o crisma. E aí depois do crisma, o crisma acabou e aí eu meio que senti um vazio dentro de mim. Eu sentia a sede de algo a mais. Eu participava da Santa Missa, só que eu sentia que a missa me convidava para algo a mais, sabe? Eu precisava de algo a mais, eu tinha vontade, eu tinha sede. E eu fui começar a ver as pastorais que tem lá na minha igreja, que tem lá na paróquia onde eu frequento. E eu falei, bom, tem um grupo de oração. E tem um grupo de oração, né, lá na paróquia. Eu falei, bom, é uma opção. Só que aí tinha uma pequena resistência de grupo de oração, e porque a minha tia frequentava aquele grupo de oração e a minha tia já é falecida. E eu cheguei aí naquele grupo de oração com a minha tia, tinha algumas memórias, então ficou uma resistência ali, só que, tipo, a vontade, a sede falou mais alto. E aí eu comecei a participar. Eu chamei uma amiga pra ir junto comigo, pra mim não ir sozinha. E aí eu fui e eu me senti muito bem, porque eu já sentia que eu fazia parte daquilo. Porque eu já sabia mais ou menos como funcionava. Eu já sabia rezar em línguas, eu já sabia como funcionava mais ou menos o ciclo carismático, eu já sabia os dons do Espírito Santo. Então eu me sentia... parte daquilo. Parte. Foi uma experiência boa. Muito se dá pela iniciativa que a sua mãe teve, né? Sim. De te levar. Então, assim, querendo ou não, provavelmente nessa idade que você... Sempre falam, né? Ali dos 3 aos 7 anos, o que acontece nesse período impacta muito no ser humano que a gente vai ser quando tiver adulto. Então, muito provavelmente, haviam memórias de momentos que você havia vivido ali. E aí, por isso que você sente. As experiências, né, que eu tinha vivido. E aí eu comecei a participar. E aí minha amiga não continuou, ela infelizmente acabou saindo, eu continuei sozinha. Mas aí eu também tive uma boa acolhida dentro do grupo de oração, as pessoas me acolheram, aí a gente vai fazendo novas amizades. Algumas pessoas eu já conhecia da paróquia, mas não era tão próxima. E aí você vai pegando proximidade. E aí teve um certo dia que a Suca, que era, na época ela era coordenadora do Ministério da Comunicação na cidade do Guarujá, ela me fez o convite para estar com ela, ajudando ela, né, auxiliando ela na coordenação, na equipe dela.
Só que eu não tinha ainda as formações, eu não tinha seminário de vida, introdução aos dons, não tinha Você não nada. era serva do grupo. Eu não era serva do grupo. E aí ela falou com o coordenador, você, inclusive, e parece que ela falou com você, né? E aí ela falou que eu ia iniciar o processo formativo, e aí você autorizou, eu mesmo, tipo, mas eu precisava iniciar o processo formativo, né? Aí eu iniciei o processo formativo, me formei, fiz as formações tudo direitinho, e continuei. Aí depois de um tempo eu comecei a ser serva, fui convidada a ser serva do grupo de oração, e aí aceitei. E aí depois de muito tempo, eu recebi o convite para fazer parte da sua equipe do Ministério da Comunicação, na diocese, né? Diocesano. E aí foi uma coisa, né? Porque vai, não vai, eu falava, meu Deus, mas é coisa demais, não vou conseguir, é muita responsabilidade. Eu não achava, não me sentia capaz. Falava, gente, eu acho que é muito cedo. E aí pedi a orientação da minha coordenadora, da Maria Alice, e a mesma me incentivou, a Suca me incentivou, e aí eu falei, e aí eu rezei, falei, se Deus nos chama, a gente tem que ir, né? Porque eu senti realmente que o chamado veio de Deus. E aí eu aceitei. Você aceitou e acabou. Na verdade, quanto tempo depois desse retorno? Porque eu acho que seria muito injusto tratar a tua permanência na RCC somente contando o período que você entrou quando você volta. Porque, aliás, você começou muito antes, quando sua mãe começou a te levar. Sim. E ali é um período que já, querendo ou não, está dentro da sua bagagem, dentro da sua experiência. Então, quem olha para você hoje pode muitas vezes achar, poxa, uma moça jovem, com pouco tempo e já numa coordenação diocesana. Mas não sabe de todo o histórico, de tudo aquilo que já foi, de todos os valores que sua mãe já semeou dentro de você. Sim. E que fez completamente a diferença, né? Então é uma mensagem muito, muito bonita que você deixa, principalmente para os jovens, mas sobretudo para os pais, do quanto, não sei se você tem ou já parou para ter a dimensão do papel e da importância que a sua mãe tem na sua jornada, né? Dos valores que ela semeou dentro de você. Sim, até porque foi ela que me apresentou a igreja, Jesus, a Eucaristia. Então, isso tudo é fruto da minha mãe, fruto de muita oração e dela ter me apresentado à igreja, dela ter me levado, né? Me incentivado, mesmo quando ela não ia para o grupo de oração. Hoje em dia não vai, mas por conta de horário de trabalho. Mas mesmo assim ela me incentiva. Quando eu recebi o convite da coordenação para ser coordenadora diocesana do Ministério da Comunicação, a minha mãe foi a primeira a me incentivar. Ela não vai dar certo sim, é o chamado de Deus, Deus confiou a ti, Deus te escolheu. Então, fez toda a diferença e hoje em dia até hoje faz toda a diferença. Muito legal, Thaís. E agora, para a gente poder fechar esse momento, eu queria que você deixasse uma mensagem, não para os pais, mas para os filhos que não tiveram esse incentivo, mas a partir da sua experiência, do quanto você ganhou como no teu caráter, na mulher que hoje você é, por ter vivido esse processo. O palco é seu. Jovem, não pense que você está perdendo a sua juventude dentro da igreja. Na verdade, você está ganhando. Ganhando o quê? A vida eterna, a eternidade, o paraíso.